E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar, Enem, seja o que for. Por que, professor? Nosso curso de História aqui, ele é completo. O e-mail está aqui, o historiacom1@outlook.com, o Facebook, o Istissá, e o celular para mensagem, o 3291650267. Professor, você vai falar sobre História do Brasil? Está aqui do lado sobre História do Brasil. Só chegar o troço aqui pro lado, né? Que tá comendo o negócio, mas tudo bem, agora vai. História do Brasil, professor, está escrito aqui sim. Vou falar sobre História do Brasil. Mas nós vamos falar aqui sobre revoltas do Brasil. Exatamente isso, revoltas do Brasil, parte 7. Tranquilo? As revoltas do Brasil que eu estou comentando aqui para vocês são as revoltas que acontece desde o Brasil colônia até a Primeira República. Hoje nós vamos introduzir a ideia de revoltas provinciais, parte 1. Tranquilo? E nós vamos falar hoje sobre a introdução. No YouTube, o Istissatri, nosso canal Istissatri, você põe lá para buscar, vai aparecer esta imagem aqui, tudo mais, minha, né? Tudo mais, beleza? Você vai clicar nela, vai entrar aqui em início, mas eu quero mesmo que você entre aqui, ó, nessa pasta aqui chamada de playlist, essa daqui, ó. Onde você vai abrir essas várias pastas aqui de aulas, onde você tem História da África, Pulo do Gato. Aqui em Pulo do Gato é que estão essas aulas de revoltas do Brasil, beleza? Aí você tem Meio Ambiente com o professor Igor, Resumão Colégio Naval, Resolução de Exercícios, História Geral, Resumão PMPE, Resumão SPSEC, Resumão ESA, História do Brasil e História da América. Lembrando para vocês que esta playlist aqui de História da África, esta daqui de História Geral, esta daqui de História do Brasil e essa outra aqui de História da América são as playlists das aulas completas, muito completas mesmo. Como você pode observar aqui, História do Brasil tem mais de 104 aulas, ou seja, eu falo desde o descobrimento até Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, professor, são muito completos, são, porque tem várias aulas, beleza? E História Geral, História da América, a mesma coisa. Então vamos falar da introdução. A introdução, pessoal, nós vamos comentar sobre o quê? Como que se deu esse período regencial, né? Esse período da história do Brasil, de 9 anos, e que vai ser um período muito agitado. Já está aqui, eu vou falar para vocês. Vai ser um período de extrema delicadeza para o Brasil. Por quê? Começa lá em 1831, com a abdicação de quem? De Dom Pedro I, tranquilo? E vai até 1840, quando entra Dom Pedro II. Exatamente isso, através do golpe da maioridade. São 9 anos de governo, aonde o Dom Pedro I sai por motivo de pressão dentro do Brasil, óbvio, mas também a favor de sua filha, que estava com seu trono ameaçado por Dom Miguel, né, o seu irmão, né, o tio de Dona Maria, estava ameaçando o trono. Então Dom Pedro, com essa pressão dentro do Brasil, e também a favor de sua filha, vai para Portugal e abdica o trono para Dom Pedro II, o Pedrinho, que naquele momento tinha apenas 5 anos. Tranquilo? Óbvio que ele não pode reinar, então é convocado a regência. A regência, pessoal, estava na Constituição de 1824. Não é uma coisa criada naquele momento. Existia esse dispositivo na Constituição de 1824. Tranquilo, pessoal? Até Dom Pedro I fala: José Bonifácio, eu deixo Dom Pedro Pedrinho em suas mãos para você educar ele, né? Ser o tutor dele. Então, pessoal, o que nós observamos é que nesse período regencial de 9 anos será um período muito agitado. Ou seja, vai estar em jogo a unidade territorial do Brasil. Por que isso, professor? As revoltas provinciais, pessoal, são revoltas de caráteres onde o poder local, o poder provincial local
está fragilizado. As revoltas provinciais, pessoal, vão ser disputa entre pessoas daquela província para chegar ao poder. E essas revoltas vão, muitas vezes, levar o problema com a unidade territorial, aonde quase que o Brasil se fragmenta em vários países, né, em alguns países. Mas lembrando, as revoltas provinciais só ocorrem onde o governo está fraco, tranquilo? Aonde o governo está forte, provincial, essas revoltas não acontecem. São revoltas, pessoal, que vão ocorrer fora ali do contexto, né, da região de força da corte. Serão em regiões mais afastadas, tranquilo? Então vai estar em jogo a unidade territorial. E dentro desse período regencial vai haver um debate muito grande com ideias centralistas e descentralistas. Ou seja, centralização, a maior parte possível da centralização na mão da corte, na mão da coroa. E a descentralização, levar um grau de autonomia para as províncias, uma descentralização do poder, aonde agora essas províncias poderiam ter alguma autonomia para se administrar. Antes não tinha isso. O governo central, ele tinha a mão forte e centralizadora. Tranquilo, pessoal? Beleza? Aí, claro que nós vamos surgir nesse momento aqui grupos como os moderados, como os exaltados, como os restauradores, né? Aqueles que queriam a volta de Dom Pedro I, aqueles que queriam, são partes mais liberais, com alguns avanços, e aquelas pessoas que querem, sim, que não tem avanço nenhum, que continua do mesmo jeito que está. Tranquilo? Nós temos o começo de quê? Porque pega todo mundo de surpresa, é convocada uma regência trina provisória, depois é eleita uma trina permanente e depois uma una. Tranquilo? Só que no meio desse impasse todo aqui, há a elaboração de uma lei de adição dentro da Constituição de 1824. Em 1834, cria-se o ato adicional, onde esse ato adicional, como o próprio nome diz, ele é uma adição dentro da Constituição de 1824. Como, por exemplo, o poder moderador continua, mas ele é exclusivo e unicamente do imperador. O poder moderador não é exercido pelos regentes. Tranquilo, pessoal? Esse ato adicional, pessoal, teve muita discussão entre, claro, os ideais centralistas e descentralistas, né? Centralistas e descentralizadores. Onde esse ato adicional foi quase uma conciliação desses dois interesses, né? Vamos não dar muito para uns e nem muito para outros. Tranquilo, pessoal? Então, é um ato adicional que vai fazer mudanças, e mudanças assim de caráter mais liberais, tranquilo? Dentro do Brasil naquele momento, e onde vai ser instituído dentro das províncias as tais das assembleias provinciais. Por que o cifrão ali? Pessoal, agora, com as assembleias provinciais, criada pelo ato, a província poderia arrecadar um dinheiro, sendo que esse dinheiro não poderia afetar a arrecadação do poder central. Com isso, esse dinheiro arrecadado, a província poderia se sustentar, fazer investimentos e outras coisas mais. Muito importante da Assembleia Provincial, pessoal, era que o presidente da província ainda era eleito pelo poder central, só que os funcionários são eleitos pela província. E aqui nesse momento, pessoal, nós observamos uma coisa fundamental. As províncias ganham muito poder nessa autonomia. Por quê? Ao mesmo tempo que você nomeia funcionários, você também pode demitir esses funcionários. Com isso, você pode fazer um jogo político dentro da província. Tranquilo, pessoal? A criação da Guarda Nacional, a ideia nesse momento, você tinha um exército, né? Patentes altas, eram pessoas confiáveis, portugueses, mas o problema era a base do exército, que era um pouco desorganizada, aonde tinha medo que essa base, por ser popular,
ela poderia aderir a alguma dessas revoltas que estavam pipocando, tranquilo? Então se procura fazer uma guarda aonde as pessoas são leais ao governo, para combater, óbvio, também essas revoltas. Aí, nesse contexto de trina permanente, há uma eleição e Diogo Feijó, o padre Diogo Feijó, é eleito regente uno. E, pessoal, ele é eleito com muita oposição e ainda mais revoltas pipocando em vários cantos do país. E essa oposição leva tão que o próprio Diogo Feijó reúne com parceiros dele, né, tudo mais, e criam um novo partido, né, um novo pensamento político, os progressistas, que futuramente serão quem? Os liberais. Óbvio que em contrapartida se cria quem? Os regressistas, que serão quem? Os conservadores. E o pior ainda, que Diogo Feijó leva a ideia do fim da escravidão, né? O fim da escravidão. Ele leva até uma carta para Londres para falar sobre o tráfico negreiro. E isso afeta em muito os interesses dos grandes escravistas. A imprensa que cutucava Diogo Feijó também sofre a intervenção do regente, aonde limitava a sua liberdade. Essa pressão é muito grande. As oligarquias, os escravistas fazem tanta pressão que Diogo Feijó renuncia. Entra no lugar inteiramente Araújo Lima, que depois é eleito regente uno e inaugura o tal do chamado regresso conservador. Tranquilo, pessoal? O que seria esse regresso conservador? Reformas centralizadoras, reformas que iriam de encontro a essas ideias federalistas, essas ideias descentralizadoras, aonde tentaria frear essas ideias federalistas e aí agora mais fazer o quê? Com que esse poder venha mais para o poder central. A integridade, né, a busca aqui, nesse caso, pelo Araújo Lima e esse regresso conservador era, consequentemente, a integridade, né, territorial, né, a estrutura, né, o território brasileiro tinha que permanecer unido, né, não poderia se formar um novo país e a estrutura socioeconômica escravista tinha que ser firmada. Tranquilo, pessoal? Então cria-se uma lei de interpretação do ato, aonde ela vai direto nessas ideias de descentralização, de autonomia para as províncias, principalmente nas assembleias provinciais. O presidente é nomeado pelo poder central, mas agora também os funcionários são nomeados pelo poder central. Então nós temos aqui então um embate, né, entre o pessoal centralizador e também descentralizador. Tranquilo? Os liberais, tentando, né, não deixar que esses conservadores levem muito adiante, eles tomam atitude e dão o golpe da maioridade, apoiam o golpe da maioridade. O ato adicional passado por eles, que dava que Dom Pedro teria que ser imperador aos 18 anos, agora é antecipado para 15. Tranquilo, pessoal? O que nós observamos aqui nesse período regencial, pessoal, que é muito importante, é o quê? Que é um período muito, mas muito agitado. Tranquilo, pessoal? E nesse momento, pessoal, desde a abdicação até a renúncia de Feijó, você tem um avanço liberal muito grande dentro do Brasil. Mas só que com a entrada de Araújo Lima, esse regresso conservador vai atuando mais ainda. Tranquilo, pessoal? Aqui, como você pode observar, são as revoltas que vão acontecer no Brasil e que nós vamos falar uma por uma. Tranquilo, pessoal? A cabanagem, a balaiada, a sabinada e a farroupilha são as principais revoltas provinciais que vão acontecer nesse período conturbado. Essa introdução valeu a pena. Porque essas revoltas acontecem, pessoal, em locais aonde o governo provincial está fragilizado. São disputas pelo poder dentro dessas províncias. Lembrando, aonde está o poder central, essas revoltas
não acontece. Tranquilo, pessoal? Na nossa próxima aula, continuaremos falando mais sobre revoltas do Brasil, agora revoltas provinciais. Valeu!